Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de abril de 2019. 1º de abril de 2019. Nós vamos dar início à nossa 17ª aula discursiva, né? E hoje o tema são os direitos reais. Seria melhor dizer o direito das coisas, né? Porque o direito das coisas é um gênero que abarca alguns institutos, né? Que não somente os direitos reais. Então, vamos lá ver se é isso mesmo. Das aulas canceladas. Vamos lá. Então, a 17ª aula de discursiva. Exato. Direitos reais. Ok. Então, nós temos aqui, eu tenho os meus dois vadimétricos, o anterior e o atual. Eu gostaria que os senhores, então, abrissem o vadimétrico dos senhores lá na posse, que foi o primeiro tema que nós tratamos, né? Nós falamos sobre as teorias jurídicas da posse e nós também falamos sobre as classificações, né? Posse justa, injusta, boa-fé, má-fé. Falamos algumas classificações da posse. A gente está aqui, então, no artigo 1196. Ok, falamos bastante coisa sobre a posse. Depois, ontem, eu falei para os senhores que depois da posse nós tínhamos propriedade. E essa propriedade, ela não é mais aquela propriedade sacramentalizada, né? Liberal das revoluções burguesas, né? Em que a propriedade não havia, o Estado ele não poderia impor restrições ao livre exercício pela propriedade do titular proprietário. Mas hoje nós não sabemos que não é isso. Nós sabemos hoje que a propriedade ela só é propriedade enquanto ela cumpre determinados requisitos constitucionais, inclusive restritivos, correto? O professor, inclusive, Nelson Rosenwald, ele fala que isso aí nem sequer poderia ser utilizado com a palavra restritivo. Você só poderia entender a propriedade com essa dimensão com a propriedade fundamentada em determinados princípios, como, por exemplo, a boa-fé é um exemplo, a função social da propriedade. Então, dentro do nosso contexto, nosso direito positivo, a propriedade, ela tem um âmbito que ela é pautada por uma série de princípios. Não é o livre-arbítrio, não é o livre exercício de um direito pelo proprietário. Então, os senhores vão ter em mente isso. Essa parte das disposições gerais fala sobre essas regras de como deve ser a relação pessoa-coisa, correto? Então, nós vamos acompanhar quem que é o proprietário. O proprietário é que tem aquelas faculdades, correto? O proprietário tem as faculdades. O parágrafo 1º diz exatamente isso, que ela deve ser exercida do 1228, em função, em consonância com determinadas finalidades econômicas, sociais, né? De forma que sejam preservadas a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio, o patrimônio, e bem como evitada a poluição, né? Aqui temos diversas regras sobre a propriedade. A propriedade abrange o solo, o espaço aéreo e o subsolo correspondente, a altura e profundidade úteis ao seu exercício. Não pode o proprietário opor-se a atividades que sejam utilizadas. Depois nós vimos que a aquisição da propriedade, e aqui nós temos a aquisição da propriedade imóvel, né? Então, eu fiz um outro quadro, nós falamos sobre a aquisição da propriedade imóvel. E essa aquisição ela vai ocorrer
de diversas maneiras. Uso capião, nós temos os tipos aqui, depois por acessão, e por fim, nós vamos ter essas duas hipóteses. Uso capião, aquisição do imóvel. Uso capião, capítulo 1, seção 1. O registro, né? A aquisição do imóvel vai ser pela uso capião, pelo registro e pela acessão. Então, nós falamos de uso capião, registro, acessão. Aquisição do imóvel. Depois nós temos a aquisição do móvel. Depois nós temos a aquisição do móvel. Aquisição do móvel. E como ocorre a aquisição do móvel? A aquisição do móvel vai ocorrer nas formas previstas a partir do artigo 1260. Uso capião, ocupação, achado, tradição, especificação, confusão, comissão e adjunção. Ok? E por fim, nós temos a perda. Então aí temos todas essas disposições pertinentes ao direito real de propriedade. Depois vamos tratar sobre o direito de vizinhança. Eu pedi para os senhores darem uma olhada sobre essa primeira parte, né, para sedimentar os conceitos, tanto da posse quanto da propriedade, disposições gerais, englobando disposições gerais, aquisição do imóvel, aquisição do móvel, aquisição do imóvel por uso capião, por registro, por acessão e aquisição do móvel naquelas formas previstas, né, que são várias. Uso capião também, ocupação, achado, tradição, especificação, confusão, comissão ou adjunção. E, por fim, a perda da propriedade. Depois, nós vamos tratar de um outro tema. Qual seria o outro tema? O direito de vizinhança. O direito de vizinhança. O direito de vizinhança, ele é controverso a natureza jurídica do direito de vizinhança. Alguns autores, eles alegavam que o direito de vizinhança seria um direito real. Outros alegam que o direito de vizinhança ele tem uma natureza obrigacional. Mas o que se sedimentou, o que se definiu hoje, o que é adotado pela maioria dos autores, é que o direito de vizinhança, na verdade, ele não é nenhum direito real, nenhum direito obrigacional, mas ele é, na verdade, uma obrigação, ele tem a natureza de uma obrigação próprio terreno. Essa obrigação próprio terreno é o seguinte, próprio terreno. Vocês têm que usar uma palavra, quando estamos a tratar de obrigação próprio terreno, a seguinte palavra que vocês vão usar, aderência. Aderência, essa é a palavra-chave. Aderência. O que quer dizer isso? É que essa obrigação, ela se adere à coisa de tal forma que a coisa sendo transmitida, essa obrigação vai ser titularizada pelo novo possuidor ou pelo novo proprietário, correto? Pelo novo possuidor ou pelo novo proprietário. Sempre ela segue a coisa, a aderência, próprio terreno. Então, vimos isso. Eu vou fazer um quadro comparativo, porque eu falei com os senhores. Vamos estudar o direito de vizinhança, os direitos, né, cada um dos institutos, e depois vamos fazer alguns quadros comparativos. E vamos depois para os exercícios. O quadro comparativo que eu gostaria de fazer com os senhores agora é um quadro que causa muita polêmica entre o direito real de servidão e o direito de vizinhança. Porque eles têm, assim, uma linha tênue entre eles. Entre eles uma linha tênue que os divide, correto? Bom, eu tenho um quadro aqui e agora a gente vai falar sobre esses dois institutos, o direito de vizinhança, né, e vamos falar sobre a servidão.
E aí, o pessoal, eu sempre, quando eu ia ministrar esses cursos, sempre me pediam assim, me fala um exemplo, me fala um exemplo. Mas aí, a gente cai num equívoco, porque às vezes o mesmo exemplo ele é adequado para as duas situações, e vocês vão observar isso, correto? Vamos lá, eu já separei aqui o material de hoje, o usufruto, que é a servidão. Eu vou fazer primeiro esse quadro, depois eu vou fazer o quadro da usucapião. Esquemas e do possuidor de boa-fé. Esse aqui também eu vou falar sobre ele. Vamos lá, então, falar sobre esses dois quadros hoje. Correto? Então, eu já falei sobre alguns autores dizendo que seria direito real, outros dizendo que seria direito obrigacional, mas a posição que se mantém mais adequada é considerar o direito de vizinhança como uma obrigação própria terrena, correto? Vou achar uma foto desse quadro. Tem uma origem histórica que eu acho até interessante, que muita gente fala sobre isso em alguns livros. O nosso Código Civil ele foi inspirado por um código francês, você já deve ter ouvido falar. O Código de Napoleão. Vou dividir aqui com vocês essa tela. Compartilhar, na verdade. O Código de Napoleão, isso foi trazido, incorporado de alguma forma pela nossa doutrina, porque é o seguinte, pessoal, o nosso direito todo ele é influenciado pelo direito da Europa continental, correto? Nosso direito todo ele é influenciado pelo direito da Europa continental. Então, assim, Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha, esses aí são os paradigmas do nosso direito, correto? O nosso sistema, a nossa organização do Estado, o Estado brasileiro, ele sempre foi, como ele, entre aspas, ele ainda conserva uma característica de Estado unitário, com centralização de poder. Isso explica muito das disfunções que nós temos hoje no Brasil, correto? O Brasil era um Estado unitário, sempre foi, por 400 anos, poder centralizado em Brasília. Com o início da República, nós deixamos de ter um Estado unitário para nós termos um Estado federado, mas ao contrário, de inspiração norte-americana. Mas ao contrário dos Estados Unidos, onde a federação ela nasceu de forma espontânea e depois os Estados federados eles cederam parte do seu poder para a criação da União. Aqui no Brasil nós temos o Estado unitário sendo dividido em uma federação de forma artificial. Então, nós acabamos tendo um sistema organizacional americano, correto? De influência norte-americana, porque a federação ela foi uma criação norte-americana, e nós temos todo o nosso direito, civil law, europeia continental. Vamos falar, então, que esse direito, nós chamamos de direito de vizinhança, ele era chamado, no Código de Napoleão, como servidão legal. Servidão legal. Vencida essa questão terminológica, que hoje é inadequada, dizer servidão para identificar o direito, vamos colocar, então, fazer um quadro entre as características do direito de vizinhança e da servidão, propriamente dito. Mas eu falei esse conceito porque esse conceito ele não é de todo inútil para a gente agora, não. Vocês vão entender por quê. O direito de servidão. O direito de vizinhança,
o direito de vizinhança, e agora nós vamos falar sobre um direito real, o direito, vou colocar simplesmente servidão. A servidão. Eu já falei sobre a servidão na aula de ontem, vocês entenderam. A servidão nós temos duas figuras imprescindíveis. Nós temos, Lorena e Érica, ontem também eu falei para o pessoal o seguinte, que aqui, quando foram confeccionar o nosso Código Civil, eles não queriam falar a propriedade como nós, aqui fora do mundo jurídico, nós utilizamos aquela expressão, por exemplo, quantas propriedades, Lorena, você possui? A propriedade da Lorena fica ali próximo à praça. Eles não queriam falar, a gente usa essa questão da propriedade como se fosse uma área delimitada, urbana ou rural. A propriedade da Lorena, a Lorena tem uma propriedade rural. Só que a gente nunca vê esse sentido utilizado aqui no código, porque quando ele utiliza esse sentido, eles falam prédio. Então eles falam prédio rústico, é a sua propriedade rural. Então, o prédio urbano não é o prédio de 2, 3 andares. É a propriedade urbana que você tem. Pode ser uma casa, pode ser um lote. Só que ninguém explicou isso para a gente, né? Então, a gente fica falando ali sempre o prédio, mas é porque a opção do legislador foi para que não fizéssemos uma confusão com o direito real de propriedade. Porque você tem uma propriedade e a sua relação com aquela coisa, exatamente com aquela coisa, estou sendo bem técnico agora, é uma relação de propriedade, correto? A sua relação é a propriedade. Então, a sua relação é a propriedade e aquele objeto também é a propriedade. Então, quando ele fala objeto, ele está falando, ele utiliza-se, Código Civil, a expressão prédio, prédio urbano, prédio rústico. Então, nós temos aqui o direito de vizinhança. Então, vamos já começar a compará-lo com o direito de servidão. Obrigação próprio terreno. Obrigação próprio terreno. Servidão é o quê? 1225. Servidão é o direito real. É o direito real. Seguem aí, por gentileza. A propriedade, a superfície, as servidões. Inciso 3 do 1225. Direito real. Direito real. Vocês se lembram que eu falei que originalmente esse direito de vizinhança era considerado como uma servidão legal? Mas isso não vai ser de todo inútil. Por quê? Nós vamos considerar como o direito de vizinhança como sendo advindo da lei. Portanto, o direito de vizinhança ele é sempre legal. Ele advém da lei, sempre legal, porque advém da lei. Qual o contraponto? Qual característica contrapõe ao fato de o direito de vizinhança ser legal na servidão? É o fato que a servidão ela tem uma natureza contratual. Ela tem uma natureza contratual. Ela vai vir de uma declaração. E aí a gente agora vai nos reportar. Nós vamos nos reportar. Nós iremos nos reportar ao artigo, por gentileza, 1378, e os senhores vão ver aí o seguinte, que ela constitui mediante declaração expressa dos proprietários. Declaração expressa. O testamento ele não deixa de ser uma declaração. Então, eu vou colocar declaração expressa ou testamento. Eu consigo vislumbrar uma certa natureza contratual ali no testamento. Você não é obrigado a aceitar nada, concorda? Eu consigo vislumbrar uma certa contratualidade no testamento, sim.
Se eu tenho, por um lado, obrigação proterrem, do outro eu tenho o direito real. Se eu tenho um direito de vizinhança sempre legal, porque advém da lei, do outro lado, a servidão ela é contratual, porque ela se veicula através de uma declaração expressa ou por testamento. Outra informação importante: declaração mais registro. Tem registro no direito de vizinhança? Não. Se tem mais registro, eu vou simplesmente, não há que se falar em registro. Quando eu tenho o direito de vizinhança, isso aqui é uma outra. Essa é uma restrição. Essa é uma restrição. Essa também é uma restrição. Só que essa restrição é uma restrição recíproca. Restrição recíproca. Por quê? O meu prédio, ele é restringido e o prédio do meu vizinho também é restringido. Aqui nós temos uma restrição, mas não é uma restrição recíproca. Não é uma restrição recíproca. Restrição recíproca entre prédios vizinhos. Eu vou colocar aqui uma restrição promovida pelo dominante em detrimento, restrição do dominante em detrimento, como chama o outro, dominado, do prédio serviente. Prejuízo. Essa palavra detrimento, ela significa prejuízo. Do prédio serviente. Isso aqui, vocês estão se inteirando em uma eventual prova discursiva em que se peça a correlação entre esses institutos. Vocês, com este quadro, vocês conseguem desenvolver uma discursiva, correto? Ou então uma dissertação. Vamos ver aqui. Lei. Vou colocar aqui lei. Aqui. Claro. Aqui. Lei contrato. O direito de vizinhança ele é pertinente a todos os imóveis. A servidão é apenas aqueles dois dominantes. A relação é dominante e dominado. Diz, abrange, abarca todos os imóveis. Abarca todos os imóveis. A relação se restringe dominante barra serviente. Ele é criado por lei. Se ele é criado por lei, qual que é o objetivo? O objetivo é a convivência harmônica, buscar, melhorar, promover a convivência harmônica entre vizinhos. Promover convivência harmônica vizinhos. Qual o objetivo dessa servidão? Aumentar a utilidade do dominante. Objetivo.
aumentar a utilidade dominante. Ok. O Código Civil, então, ele trata das relações entre imóveis vizinhos de duas maneiras, ou com o direito de vizinhança ou com a servidão. Mas saibam os senhores que a servidão, o dominante e o dominado, esses móveis eles não precisam ser necessariamente contíguos, um colado no outro. Não precisa. Então, o Código Civil ele tratou de duas formas, ele regulou de duas formas as relações entre prédios. Uma através do direito de vizinhança, outra, que é legal, outra através da servidão. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa. Se ela é legal, por outro lado, essa aqui é facultativa. Contrato convencional. Como eu vou colocar isso? Contrato. Vou colocar aqui também. Facultativa convencional. Aqui, se é lei, ela é obrigatória, cogente. Cogente, obrigatória. Aumenta a utilidade e grava. Ok. Agora vamos dizer o seguinte. A servidão, né? Obrigatória, legal. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui no direito das servidões, no direito da vizinhança, por exemplo, uma questão sobre águas. Ou então aquela outra, passagem forçada. Mas eu posso também água. Quais seriam os exemplos dos direitos de vizinhança? Nós temos uma disposição geral, que fala do uso anormal de propriedade. Nós temos, por exemplo, as árvores limítrofes. Vamos colocar aqui como exemplo passagem forçada. Vocês se lembram da passagem forçada? Falamos sobre ela ontem. A passagem forçada é quando um prédio ele não tem saída, né? Ele não tem saída. Não tem saída, não tem acesso a uma via pública, a um porto ou uma nascente. Então, ele vai ter, mediante o pagamento, né, obter essa passagem, né? Antes de eu colocar esses exemplos, eu só vou colocar esse aqui. Passagem forçada, cabos e tubulações. Cabos, tubulações. Isso tudo é o imóvel vizinho obrigado a permitir a passagem. O cabos e tubulações, vocês estão vendo que também ele é mediante indenização? A passagem forçada não falou também? Pagamento de indenização. As águas. Não é bem água, isso tem a ver com o fluxo de água, né? O fluxo das águas. Limite entre prédios e tapagem, direito de construir. Vamos deixar só com esses dois. Passagem forçada e a passagem, os cabos e tubulações. A servidão pode ser também uma passagem, como nós vimos ontem. Uma passagem. Pode ser uma passagem. Tanto uma passagem de veículos, quanto uma passagem de carros e tubulações.
O direito de vizinhança, ele pode ser, portanto, gratuito, ele não gera a indenização, como ele pode ser oneroso, como nessas duas situações. Passagem forçada, cabos e tubulações. A servidão, aqui no Código Civil, ela não fala sobre o custo, mas como ela é contratual, a gente considera que ela também tem um custo, ela é onerosa, mas pode ser também gratuita. Então vamos colocar aqui, ele pode ser direito de vizinhança, escrever, gratuito, oneroso. Esse aqui também, por sua vez, é a servidão. Ela pode ser também gratuita, onerosa. Se ela é contratual, por que não? Por que não ser onerosa? Eu vou tirar uma foto aqui para vocês. E deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu precisava falar sobre servidão. O que é servidão? Direito real, depois nós vamos ver a classificação. Direito real sobre coisa alheia, através da qual um imóvel ou edificação sofre uma restrição ou quê? Servidão de passagem, servidão de água. Nós temos a servidão de água também. A servidão de água, passagem, água. Por isso que eu falei a questão do exemplo, né? Servidão de luz. Servidão de luz. É um direito real. Vamos lá. Os titulares dos prédios, né? Eles devem ser pessoas distintas. Representam um ônus para o prédio dominante, um bônus, né, para o dominante, e um ônus para o serviente. Vamos ver aqui. Não falei alguma coisa. Okay. É isso mesmo. Vou tirar uma foto. E agora... Ok. Vamos apagar aqui. Já falamos tudo. Então vocês têm que decorar esse plano. Vocês observarem as semelhanças e as diferenças. Agora vamos fazer o seguinte. Como eu adquiro a propriedade imóvel, uma das hipóteses de imóvel, pelo uso capião. E aí, Lorena e Érica, ontem eu passei as classificações de cada um dos artigos da uso capião. Nós temos 2 artigos quando estamos a tratar da propriedade imóvel e forma de aquisição da propriedade imóvel, que é a uso capião ordinária, a uso capião extraordinária, uso capião extraordinária, e eu vou fazendo, comparando, tá bom? Ordinária, extraordinária e a
Uso capião ordinária. A ordinária é a do 1242. Os senhores têm que colocar os artigos. A uso capião extraordinária, e agora eu vou abrir aqui o meu outro Código Civil, 1238. 1238. Vamos lá? Agora eu vou fazer os requisitos. E como são muitos, eu vou fazer por partes. 1238. Vou comparando um por outro, né? 1238. Então você tem que marcar o 1238, Lorena e Érica, o Celso, todo mundo já fez isso. Aí no Código Civil de vocês, porque os exercícios você tem que identificar no texto do exercício qual uso capião estamos a tratar. Uso capião extraordinário. Então, vamos ver aqui, todo mundo no 1238, por gentileza. Deixa eu pegar aqui o meu código mais novo. 1238. Nós temos aqui alguns elementos. É uma pessoa, né? Nós temos o tempo, não temos interrupção, não temos oposição, e nós temos o ânimos. Vamos lá? Os elementos. Vamos dissecar. Nós temos uma pessoa, nós temos o tempo, correto? 1238. Uma pessoa, um tempo, ok. E nós temos uma pessoa durante um tempo exercendo alguma coisa, algo sobre a coisa. Essa coisa é a posse. Olha, o que eu estou a fazer aqui com os senhores, e os senhores obrigatoriamente terão que fazer isso também aí na folha 4, é retirando os elementos imprescindíveis para configuração da uso capião extraordinário. O momento que nós fazemos isso é agora. Nós temos uma pessoa, nós temos o tempo, nós temos uma posse. Vamos ver? Daqui a pouco vamos qualificar. E nós temos um efeito. A pessoa, o tempo, qual que é o tempo? Regra geral, o tempo, 15 anos. 15 anos. Como é essa posse? Ininterrupta, sem oposição. Ininterrupta. Sem oposição. Nós temos uma pessoa. É a pessoa que exerce durante um tempo uma posse. Essa posse. Essa pessoa. Antes de eu colocar o efeito, eu vou colocar o seguinte. Título. Sem título. Ela exerce a posse sem título. Ânimo. Vocês se lembram que nós falamos que a posse na teoria de Savigny, que é a subjetiva, em alguns momentos ela era adotada no nosso ordenamento jurídico? Ao exemplo, qual que é o ânimo? Qual que é o espírito daquela pessoa que tem a posse? Aquela pessoa, qual é o espírito? Aquela pessoa, o ânimo, possuir como seu. Possuir como seu. Possuir como seu. Então, nós temos uma pessoa, durante um tempo, exerce uma posse. Com qual título e com qual ânimo? O ânimo dela é de ser proprietário. E qual é o efeito? A propriedade. A aquisição da propriedade.
Aquisição da propriedade. Aquisição da propriedade. Estes elementos aqui, eles são suficientes para você adquirir a propriedade, correto? Não é a sentença judicial que constitui a propriedade. A sentença judicial ela simplesmente declara fatos, requisitos, elementos. A partir do momento que a sentença declara os fatos, os requisitos e os elementos, declara já ter sido constituída a propriedade. Não é o ato judicial que cria a propriedade, mas é o cumprimento dos requisitos, ok? Por isso que a sentença ela é declaratória. Vamos lá? Uso capião. Título. Sem título. Na verdade, é melhor dizer o seguinte: independente de título. Independente de título, eu vou usar a palavra da lei. Independe do título, independentemente do título. Ela pode ter, pode não ter. Então, é uma pessoa. Como que é a posse? Deixa eu marcar aqui nesse esquema. O tempo, 15 anos, sem oposição ininterrupta, possuir como seu. Possuir como seu. Boa-fé. Boa-fé. Independe. Boa-fé. Pode ter. Pode não ter. Então, vamos lá. Uma pessoa, durante um tempo, exerce uma posse. A qual título, com qual ânimo? Boa-fé? Quais são os efeitos? Vamos lá ler o artigo? Aquele é uma pessoa. Aquele 15 anos, ininterrupta oposição, é a forma como ele exerce a posse, possui como seu um imóvel, qual ânimo possuir como seu, adquire a propriedade, independente do título e de boa-fé, requer ao juiz que assim o declare, sentença que servirá de título para registro no cartório do RI. Ok. O prazo estabelecido reduzir-se a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Vamos imaginar o seguinte: moradia habitual, obras, serviços de caráter produtivo. Obras, serviços, caráter produtivo. O prazo reduz para 10 anos. Prazo, 10 anos. Ok. Então, nós temos uma pessoa que exerce uma posse com determinado ânimo. Então, eu tenho uma pessoa que exerce uma posse com determinado ânimo. Ok. Essa posse é durante qual tempo? Por 15 anos. E o título e a boa-fé? Quinto, sexto. O título independe do título. E a boa-fé? Independe da boa-fé. Qual o efeito? Aqui adquire a propriedade.
Então é assim que nós vamos agora ter em mente a uso capião extraordinário. Um tipo de uso capião por vez. Vamos comparar agora com a uso capião ordinário. Então nós temos vários elementos. Nós temos, na verdade, 6 elementos. 6 elementos. Nós temos 6 elementos. Uma pessoa exerce uma posse com um determinado ânimo durante um determinado tempo. É um relógio. O título e a boa-fé. Adquire a propriedade. Vou colocar um relógio aqui. Uma pessoa exerce a posse com um determinado ânimo, PPA. Eu tenho um tempo, eu tenho um título, eu tenho uma boa-fé, eu adquiro a propriedade. O que vocês, na verdade, vocês precisam guardar é o PPA, porque vão perguntar aos senhores lá na prova oral, por exemplo. Me fale, por gentileza, os requisitos da uso capião extraordinário. Você já sabe, PPA, relógio, título, café, boa-fé. Não é? Então você vai falar. Então, uma pessoa que tem a posse com ânimo, PPA, então uma pessoa que tem a posse, essa posse ela é contínua, ela é ininterrupta, com o ânimo de ter para si, como se proprietário fosse, durante um tempo, um determinado título, independe, com determinada boa-fé, independe, adquire a propriedade. Correto? Agora, como faremos para uso capião ordinária? Nós vamos fazer assim 2 por dia, correto? Para no final aí, até quarta-feira, nós vencermos as 6. Daqui a pouco, na hora que eu terminar a ordinária, vamos fazer nosso intervalo e a gente volta com os nossos exercícios. A ordinária, por sua vez, aí você fala o seguinte, mas se tiver moradia habitual e obras e serviços produtivos, prazo 10 anos. Então é PPA, relógio, título, café, boa-fé, adquire a propriedade. Simples assim. Quando vamos tratar da uso capião extraordinária, vocês vão pensar o relógio, vocês vão pensar na PPA, relógio, título, café. Relógio, título, café. Adquire a propriedade. Ok. Ficou mais simples agora. Vamos lá, então, no 1242. A ordinária, por sua vez. Vamos todos lá na 1242. 1242. Já está passando da hora de trocar. Vou jogar. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Tem pessoa? Tem pessoa. Tem pessoa. Tem tempo? Ele tem um efeito? Sim, tem um sétimo, tem um efeito. Tem um efeito. Qual é o efeito? A propriedade. A propriedade. Ok. Contínua incontestadamente. Contínua incontestadamente. Contínua não é ininterrupta. Incontestadamente não é sem oposição. Então ele tem uma posse. Qual que é essa posse? A posse é contínua sem oposição.
Contínua, ele muda incontestadamente. Contínua, incontestadamente. Vamos enriquecer o nosso vocabulário? Afinal de contas, aqui com a nossa professora Elisa, participando das aulas, nós temos que ter um vocabulário mais rico, né? A gente não pode ter um vocabulário pobre. Senão nós teremos, né? Vamos colher frutos amargos, né? Da nossa pobreza vocabular. O contínuo. Qual que é o sinônimo de contínuo? Ininterrupto. Ininterrupto, contínuo. Contínuo, ininterrupto. E qual é o sinônimo de sem oposição? Incontestadamente. Incontestadamente é sem oposição. O Miguel Reale, ele queria mostrar que ele dominava a língua portuguesa e sabia uma série de sinônimos, né? Contínuo, incontestadamente, é a mesma coisa. Temos a pessoa, temos a forma da posse, correto? Temos o título e temos a boa-fé, o ânimo. Temos o título. Qual é o título? Título. Qual o título? Ele tem título aqui, justo título. Esse título, por sua vez, ele é justo. Esse título é justo. E a boa-fé? A boa-fé, ela existe também. A boa-fé, nesse caso, ela existe. Pode ter, existe. Pode não ter, inexiste. Nesse caso, ela tem que ter, pode ter. Vamos mais? Possuir. O possuir durante um tempo. Qual é o tempo? O tempo aqui são 10 anos. O possuir. O possuir. Ânimo. Qual é o ânimo? Possuir como seu? Não. Possuir. Então, nós temos uma pessoa, essa pessoa exerce uma determinada posse, com um determinado ânimo, possuir, o ânimo de possuir, durante um determinado tempo, com um determinado título, com uma determinada boa-fé, com uma determinada presunção, com uma determinada ideia. Qual é essa ideia? De boa fé, de boa fé. E ele vai ter um efeito. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho uma pessoa que tem uma posse e esse ânimo é o ânimo de possuir. Então, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o PPA, eu tenho o meu relógio, 4, relógio, 5. Eu tenho o meu título e o meu cesto e eu tenho o meu café, a boa fé. Espera aí, é a mesma coisa. Sim, claro. Por quê? É o mesmo instituto. Ele vai ter os mesmos elementos. Vamos lá? Uma pessoa que tem uma posse com um determinado ânimo. Então, uma pessoa com uma posse contínua incontestada, possuir durante um tempo de 10 anos, com um título, nesse caso, é justo. Correto? E a boa-fé existe, vai adquirir a propriedade. Ficou fácil agora. Você vai simplesmente qualificar. Então, é uma pessoa que tem uma posse contínua incontestada. E essa posse é contínua
incontestável. Vamos marcar o que é igual? Pessoa, posse, posse é a mesma coisa. O ânimo, possuir como seu. O ânimo, possuir. A mesma coisa. O que mudou? Foi o tempo. Quanto tempo? 15 anos. 10 anos. O que mudou? Foi o título. Esse é irrelevante, o título. Esse título é um título justo. O que mudou? A boa-fé. Independe de boa-fé. Não tem boa-fé. A boa-fé aqui existe. O que adquire? A propriedade. O que eu concluo? Qual a diferença básica entre o uso campeão extraordinário e o uso campeão ordinário? É o título, que na extraordinária eu não preciso de ter título, enquanto na ordinária eu preciso de ter um título justo. A boa-fé. Na uso campeão extraordinária não precisa ser configurada a boa-fé. Na ordinária eu preciso que ela exista e a consequência é a redução do tempo de 15 anos para 10 anos para que a pessoa adquira a propriedade. Eu acho que agora conseguimos visualizar de uma forma melhor. As diferenças são o relógio, o título e a boa-fé. Sendo que aqui eu não tenho título e eu não tenho boa-fé, independe de título e boa-fé. Aqui o título, ele obrigatoriamente ele é justo e a boa-fé existe. E o tempo de aquisição desta propriedade será, nessa primeira hipótese, 15 anos, nessa segunda hipótese, 10 anos. Esse prazo pode ser reduzido? Sim. Em quais circunstâncias? Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente. Imóvel adquirido onerosamente. Imóvel adquirido onerosamente. Imóvel adquirido onerosamente. Imóvel adquirido onerosamente. Com base no registro constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tenham estabelecido moradia, mais a moradia, mais moradia, ou ele está falando obras e serviços de caráter produtivo. Ele está falando realizado investimentos de interesse social e econômico, mais realizado investimentos de interesse social e econômico. A mesma coisa. O que vai acontecer nessa situação? 5 anos. O prazo, o tempo, reduz para 5 anos. Vamos lá? Na uso campeão extraordinário e na uso campeão ordinário, nós temos os mesmos elementos. Nós temos uma pessoa que tem uma posse e tem um ânimo que durante um certo tempo, cumprindo 2 requisitos, irão adquirir a propriedade. A pessoa que tem uma posse ininterrupta e sem oposição, com o ânimo de possuir como seu, durante um tempo de 15 anos para os campeões extraordinários e 10 anos para ordinários, independentemente de título e boa-fé, na extraordinária, com justo título e boa-fé, na ordinária, adquirirão a propriedade. Ok, esses são os elementos. Não são 6 elementos, cuja consequência é a 7ª? Já matei. E nessa primeira hipótese, o parágrafo do 1238, se é moradia habitual, obras e serviços de caráter produtivo, o tempo cai para 10 anos.
Se o imóvel que foi adquirido onerosamente, mais moradia, mais relevante, mais investimento de interesse social. Investimento easy. Investimento de interesse social e econômico, todas, ao meu ver, são cumulativas. Esses pontos, esses elementos. Easy. Investimento de interesse social e econômico, o tempo vai cair para 5 anos. Ok. PPA, relógio, título, café. PPA, relógio, título. PPA, pessoa, posse. Pessoa, posse, ânimo. Pessoa, posse. Se você, quem tem criança em casa, vai lembrar. Por exemplo, você pode imaginar assim, a Pepa tem um relógio, ela tem um T e ela toma café. Pronto. Você com esses elementos, você já sabe que a pessoa tem uma posse com um determinado ânimo, ela tem um relógio, tem um título e tem boa fé. Qual é o efeito disso? Propriedade. Então, já decoramos isso, já estamos prontos para a prova oral. Agora, vamos fazer um intervalo aqui de 5 minutos e a gente volta com mais 2 tipos de uso capião. Não está mexendo. Está travado, é. Ele está na receita. Ele não pode abrir nada, não pode falar nada com nós. Escreve. Ele não pode. Ele não pode. Alguém está escrevendo alguma coisa aqui. Celso, você está travado. Você não assisti a aula de ontem ainda. Então assista, Érica. Estudar posse e propriedade. Qual foi o dever de casa? Érica pergunta. Posse e propriedade. Posse e propriedade. Pode repetir com a matéria de segunda, terça e quarta? Direitos reais. O Robson ficará complicado de acompanhar as aulas ao vivo. Ele retornou ao trabalho com muitas audiências. Eu vou disponibilizar logo em seguida, mas considere, Érica, que sempre a gente tem um prazo para fazer a conversão do arquivo, da gravação, e também o prazo para fazer o upload. Eu também gosto, Érica. Sim, professor, sem problema, também estava com saudade. Érica, Elisa está sumida. Caminhar juntos. Obrigado, Érica. Ok. Vamos agora fazer as outras 2 situações, os outros 2. Então eu vou pedir para vocês pegar o Lumicolor aí e marcar o 1238. Vamos aí, por gentileza. 1238, o caput, nós já vimos, e o parágrafo único, 1238. 1242, a mesma coisa. E o parágrafo único, também já vimos, o 1242, parágrafo único. Então, Érica, Lorena, vocês têm que colocar aí no esquema de vocês que 1238, extraordinário. 1242, ordinário. Correto? Eu vou apagar agora o nosso quadro. Vocês podem pensar o seguinte, a Pepa usa o relógio e do lado de cá ela não trabalha. Já do lado de cá ela usa o relógio e ela trabalha. Então, quando pensarem assim, uso capião extraordinário, você pensa na Pepa, do lado de cá que usa o relógio e trabalha, e do lado de cá que usa o relógio, aqui não trabalha, e aqui trabalha. É uma forma de você guardar os elementos, 6 elementos com o resultado. Então, vamos lá. Vamos passar agora para os nossos outros 2 tipos. Nós temos uma... Professor, só uma perguntinha. Pois não. Qual que é o uso capião tabular? O ordinário 1242. não é o só de 5 anos. Ele se refere
Não, 1242. Caput. 1242. Mas é o parágrafo único, né? Do 1240. 1242, parágrafo único. Parágrafo exatamente. único, né? Então tá bom. Faltou eu colocar aqui, tabular. Porque o Mário perguntou isso ontem, né? Que nós ficamos na dúvida, né? O 1242 é o parágrafo único, é o tabular. Deixa eu colocar essa foto aqui também, bem perguntado. O tabular ele tem a ver exatamente com essa expressão. Base no registro constante no cartório cancelado posteriormente. Nós temos duas situações agora. 1239, correto? E 1240. O 1239, ele é a usucapião especial rural. Vou vendo o meu quadro para saber se eu posso me utilizar dos elementos que eu já tenho, correto? Então, é a pepa, relógio, trabalho. Ok. Vamos lá? 1239. 1239. Qual o nome dessa usucapião? É o que eu quero ver, manter a coerência das aulas de ontem. Vamos lá. Mil duzentos e trinta e nove. Usucapião especial rural. Usucapião especial rural. 1240. Usucapião especial urbano. Usucapião especial rural. Usucapião especial urbano. Nós temos, então, vou colocar 5, será que 1, 2, 3, 4, 5, 6, com um efeito. Propriedade. Nós temos uma pessoa, nós temos um tempo, correto? Nós temos uma posse, vamos lá, uma posse, nós temos um ânimo. Vocês observaram como eu estou escrevendo? Pessoa, posse, ânimo. Depois eu tenho um tempo.
Depois do tempo eu tenho o título. Depois eu tenho a boa-fé. Eu tenho então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Alterei ligeiramente o esquema, mas não tem problema não. Então, eu tenho pessoa, eu tenho tempo, eu tenho uma posse, eu tenho um título, eu tenho um ânimo, eu tenho boa fé e eu tenho uma propriedade. Não tem problema. 7. Como seria? Ele vem falando, temos a pessoa? Temos. O 1239. Ele não é proprietário, nem de imóvel rural ou urbano. Possua como sua. Então, ele tem um ânimo. Qual ânimo? Possuir como seu. E essa pessoa, ela é um proprietário. Ela não é qualquer pessoa. Ela é não proprietário de imóvel rural, urbano. Qual o tempo? 5 anos. Com a posse ininterrupta. Como é a posse? Ininterrupta. Sem oposição. O título, falou em título? Falou em título? Não. Falou em boa-fé? Não. Não falou em título, não falou em boa-fé. Mas aqui ele vai falar sobre uma área. Lá no outro, ele não fala sobre a área. Então, inclusive, a gente poderia colocar naquele quadro um outro elemento, área. Lá nos outros dois, ele não fala da área, mas aqui ele vai falar sim. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou falar sobre área. Os senhores depois podem passar aquele esquema limpo, eu vou fazer também. E vou adicionar mais um elemento. Eu vou colocar a área. E ele vai adquirir a propriedade. Ele tem que cumprir alguns requisitos. Produtiva pelo trabalho. Vou colocar aqui, produtiva pelo trabalho seu ou da família. Característica específica. Produtivo pelo trabalho. Mais a moradia. A moradia estava previsto naquele outro quadro? Estava. Só que ele falava obras e serviços de caráter produtivo, na extraordinária. E aqui ele fala produtiva pelo trabalho e moradia. Produtiva pelo trabalho. Produtiva pelo trabalho. Mais Oito. Qual que é a área que ele menciona? Terra em zona rural não superior a 50 hectares. Então, a área é terra, zona rural não superior a 50 hectares. Vamos lá? Vamos.
O 1239 trata da usucapião especial urbana. Perdão. Da usucapião especial rural. Então, nós temos uma pessoa. Essa pessoa, ela tem que cumprir um requisito. Qual o requisito? Ela não pode ser proprietário nem de imóvel rural, nem de imóvel urbano. Ela é não proprietário de imóvel rural ou de imóvel urbano. Não proprietário nem de imóvel rural, nem de imóvel urbano. Ela tem que possuir? Sim, possuir como seu. Possua. 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 Ok. O ânimo. Possua. Não proprietário de imóvel rural urbano que possua. Ok. Como é a posse? Possua de forma ininterrupta e sem oposição. Qual é a área? Falou em título? Falou em boa-fé? Não falou em nada. Não vou mencionar. Qual a área? É a área de terra na zona rural, não superior a 50 hectares. Mas, além disso, ela tem que ser produtiva pelo trabalho e ter constituído, tendo nela a sua moradia. Adquire a propriedade. Então, eu consegui, com aquele mesmo esquema, fazer agora, enquadrar a usucapião especial rural. Esse primeiro esquema do extraordinário e do ordinário, o único elemento que eu deveria ter colocado ao final, que seria o sétimo, e deixando a 8, o elemento 8 para a propriedade, seria a área. Agora, vamos dar uma olhada. Vamos lá? Usucapião especial rural. Como eu vou decorar isso? Eu tenho que decorar isso. Eu tenho uma pessoa, essa pessoa ela tem que cumprir um determinado requisito. Qual o requisito? Ela não pode ser proprietária, não proprietário de imóvel rural ou urbano. E ela tem um tempo de quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Ela vai ter um tipo de posse. Qual posse? Ininterrupta, sem oposição. Falou em título? Não. Falou em boa-fé? Não. Qual é o ânimo? Possua. Possua. E tem uma área? Tenho. Uma área tem que ser de zona rural. Zona rural. E essa área de zona rural não pode ser superior a 50 hectares. Zona rural. E torne produtiva pelo trabalho seu e de sua família e constitua nela a sua moradia, adquire a propriedade. Então, eu vou pegar o meu Lumicolor e vou marcar o meu artigo 1239. 1239, acabei de vencer o 1239. Eu já sei a situação do 1239. Agora, eu vou fazer o 1240. Vamos lá? Eu preciso de ter 8 elementos. Então, eu vou colocar a pessoa. São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vai adquirir a propriedade. A propriedade. Essa pessoa, ela tem que cumprir algum requisito? Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, eu tenho, então, pessoa, eu tenho 1, 4, 2, 5, 3, 6, 7. Por que eu faço assim se eu posso colocar 1, 2, 3, 4? E eu pergunto aos senhores, por que não complicar? Por que não complicar?
Se eu posso complicar, por que não complicar? Correto? É porque, pessoal, quando eu fiz esse no primeiro caso, eu segui os elementos que estavam lá no primeiro artigo, correto? E o Miguel Reale, ele embaralhou os elementos depois. Ok. Vamos lá? Pessoa. Aquele que possuir como seu área urbana, qual é a área? Terra. Zona urbana. E qual a metragem? Até 250 metros quadrados. Até 250 metros quadrados. É a mesma coisa. Zona urbana, aqui é a zona rural. Não superior a 50 hectares. Até 250 metros quadrados. Área. Uhum. Posse. 2. Posse. Ininterrupta. Sem oposição. Sem oposição. Moradia, ele falou aqui, moradia. Sua família. Adquirir-lhe-á o domínio. Adquirir-lhe-á domínio. Esse é o único que mudou. Pessoa. Não pode ser não. Proprietário. Não proprietário. Imóvel. Rural. Urbano. Qual o tempo? Falou em tempo? Falou. 5 anos. 5 anos. Como é a posse? Ininterrupta e sem oposição. Falou em título? Não falou em título. Falou em ânimo? Ele usa a palavra possuir. Possuir. Qual o objetivo? Objetivo. Objetivo. Ele tem que ter um objetivo. O outro também, simplesmente produtiva. Moradia sua e de sua família. Adquirir-lhe o domínio desde que não seja proprietário. Falou em boa-fé? Não. Boa-fé. Não fala em boa-fé. Possua, possuir. Eu queria tanto ter os outros quadros aqui, mas eu vou comparar agora, abrindo a minha tela aqui. O ideal seria, mas não tem problema. No uso capião extraordinário, qualquer pessoa. No ordinário, qualquer pessoa. No especial rural, ele não pode ser proprietário de imóvel nem rural nem urbano. Antes de eu fazer isso, deixa eu ler só o 1240 para ver se não está faltando nenhum elemento. Aquele que não possuir como sua, aquele que possui como sua área urbana, terra de zona urbana, de até 250 metros quadrados,
por 5 anos, marquei os 5 anos, ininterrupta e sem oposição, é a posse dele, utiliza para sua moradia sua e da sua família, adquire o domínio, ok? Desde que ele não seja proprietário de imóvel rural nem urbano. Vamos lá. Então, ó. No extraordinário, a pessoa pode ser qualquer pessoa, e no uso campeão ordinário pode ser qualquer pessoa. Na especial rural, ele não pode ser proprietário de imóvel nem rural nem urbano. E o uso campeão especial urbano, ele também não pode ser proprietário de imóvel nem rural e nem urbano. Enquanto no extraordinário 15 anos, na ordinário 10 anos, regra geral, o tempo em ambos destes especiais 5 anos. Ok. A posse no uso campeão extraordinário, ininterrupta e sem oposição. No ordinário, contínua e incontestada. Ininterrupta sem oposição, ininterrupta sem oposição. Então, concluímos o seguinte, que o tempo houve uma gradação, 15, 10, 5, perfeito. A pessoa, nas duas primeiras hipóteses, ela não tem que cumprir nenhum requisito específico. Aqui, nessas duas últimas, ela tem que ser proprietária, ela não pode ser proprietária nem de nenhum outro imóvel rural nem urbano. O título independe no extraordinário, o título só importa no ordinário. Eu estou seguindo aqui, estou comparando as 4 colunas. Tranquilo, ele só importa no ordinário. Nos outros, independe, e nesse aqui não menciona. Se não menciona, eu não vou falar nada. E qual que é o ânimo? O ânimo é imprescindível. Na extraordinária, possuir como seu, na ordinária, possuir, nessa possua, nessa possuir. Então, ele tem que ter o ânimo de possuir. Ok. Boa-fé. No extraordinário, é irrelevante a boa-fé. No ordinário, é irrelevante a boa-fé. Não, no extraordinário, é irrelevante a boa-fé. No ordinário, é relevante a boa-fé. No especial rural e especial urbano, é irrelevante a boa-fé, porque ele não é sequer mencionado. E nos dois outros, ou seja, justo título e boa-fé, ele só vale para o ordinário. Justo título e boa-fé, ele só vale para o ordinário. E a área do outro? O outro não menciona a área. Então, eu vou fazer um quadrinho assim, de área. Vou fazer o quadrinho da área. Vocês vão fazer um quadrinho aí no esquema de vocês e vai colocar assim, área. Não menciona. É que eu mencionei. Qual que é a área desse? Terra de zona rural. E a área desse? Terra de zona urbana. Qual que é o limite, o perímetro, a dimensão, na verdade, dessa área? Não superior a 50 hectares. E deixa aqui até 250 metros quadrados. Além desses requisitos todos, eu ainda tenho um outro requisito. Qual o último requisito? Que ela se torne produtiva pelo trabalho e seja moradia. Nesse daqui, não. Simplesmente que seja moradia sua e de sua família. Enquanto nesse você adquire a propriedade, nesse você adquire o domínio. Uso campeão especial urbano. Agora, a última questão que a gente vai, hoje vamos parar por aqui, mas eu quero resolver pelo menos uma questão com os senhores lá no quadro. Eu quero dar uma olhada no quadro que eu fiz aqui ontem. Que eu faço uma comparação. Oh, meu Deus. Não é isso. Ó, esse 1239, isso é importante. Ele está previsto, é o 191 da Constituição. Este aqui é o 183 da Constituição. Então, falamos sobre o extraordinário, falamos sobre o prolabore. O nome desse aqui, ele tem o especial rural prolabore. Porque ele fala sobre isso aqui. Por isso que isso aqui, ele é prolabore. O prolabore. Né? O prolabore.
E o Prolabore, ele vem aqui, ó. Prolabore. O 1240, ele é o promísero, promoradia. Promísero. Promoradia. Promoradia. Tanto é que o moradia, ele consta aqui, ó. Ok? Está com o tempo já tão confuso. Mas é bom que nós lembremos que esse especial urbano é o promísero para moradia. Por quê? Quando ele lembrar esse promísero moradia, você vai lembrar moradia sua e de sua família. Ponto. Ponto. Quando você lembrar que esse especial rural é o Prolabore, você vai lembrar que é produtivo pelo trabalho seu e de sua família, mas também moradia. Então falamos, extraordinário, Prolabore, promísero, e a ordinária. Ainda faltou o coletivo especial urbano, que eu vou falar amanhã. Mas é que o coletivo, eu quero comparar aqui com uma situação... eu não estou achando o quadro, peraí. O quadro que eu estou a procurar é o seguinte, é aquele quadro que diz que usa o campeão especial urbano e o outro é o do campeão especial coletivo. Vocês se lembram desse quadro? Eu devo ter... Peraí, eu acho que eu fiz o contrário. Queria desse quadro, Joaquim. Não, é porque eu só quero conferir isso. O uso campeão especial urbano, ele é o uso campeão especial... deixa eu ver aqui se eu mandei para vocês. O nome dele. É isso que eu estou preocupado. Título, direito real de laje, depois falei sobre a superfície. É esse quadro aqui, ó, achei. Vou até mandar de novo. Vou mandar para vocês de novo. Uso campeão especial urbano é esse 1240. É porque amanhã nós vamos fazer um comparativo entre esse uso campeão especial urbano, que é o promísero para moradia, e o artigo 10 do Estatuto da Cidade, que também, ambos, Lorena e Érica, vocês que não estavam aqui, ambos, eles são uso capi, não vou me atrever a fazer o plural dessa palavra, nem aqui nem na China. Tanto o uso campeão especial urbano, quanto o uso campeão especial urbano, tanto um quanto o outro, um é 1240, Código Civil, promísero para moradia. O outro, que também é especial urbano, é o artigo 10, coletivo, que é previsto artigo 10 no Estatuto da Cidade. A uso campeão especial urbana, promísero especial urbano, né? A uso campeão especial urbano, promísero para moradia, 1240. A uso campeão especial urbana, urbano, coletivo, aí é o artigo 10 e seguintes do Estatuto das Cidades. Então, amanhã a gente vai fazer o artigo coletivo e o outro é o do abandono do lar. Nós ainda temos mais dois aí para nós fazermos, mas eu vou fazer isso amanhã. Deixa eu colocar aqui, coletivo e abandono do lar, só para eu não me esquecer. Coletivo e abandono do lar. É porque o coletivo ele também é uso campeão especial urbano. Artigo 10, Estatuto da Cidade. Eu vou ver se eu faço um quadro com todas as linhas e vou mandar uma foto para vocês. O Celso que retornou. Celso, não sei se até onde você assistiu, nós temos então aqui mais duas modalidades de uso campeão. Essas duas modalidades, elas são denominadas especiais porque elas estão previstas na Constituição.
O 1239 guarda correspondência com o artigo 191, que é a uso capião especial rural, pro labore, e o 1240 guarda correspondência idêntico ao uso capião com o 1183, que é o uso capião especial urbano, pro mísero, pro moradia. Se ele é pro labore, é porque ele tem que tornar produtivo pelo trabalho seu e de sua família. Se ele é pro mísero, pro moradia, o objetivo tem que ser moradia sua e de sua família. Qual que é a pessoa? É a pessoa que não seja proprietário de nem imóvel urbano, nem imóvel rural. Ok. Qual o tempo? 5 anos. Posse ininterrupta, sem oposição. Título menciona? Não. Boa-fé menciona? Não. Qual é o ânimo? Possuir, possuir. Ah, gente, isso aqui eu tenho que tirar daqui, porque isso aqui eu estava falando para os senhores inserirem naquelas duas primeiras colunas, correto? Ok. Área, terra de zona rural, afinal de contas ele é rural e não superior a 50 hectares. Urbano, terra de zona urbana até 250 metros quadrados. Vai adquirir, cumpridos estes requisitos, a propriedade. Vai adquirir, cumprindo estes requisitos, o domínio. Mas, para todos os efeitos, eles consideram sinônimos a aquisição da propriedade. Não só pro labore, mas também pro moradia, né? Porque você tem que produzir pelo trabalho seu e de sua família e mais ter a moradia e produzir com um objetivo de moradia. Apenas aqui não fala em trabalho, né? Não fala em trabalho. Eu coloco trabalho? Não, eu simplesmente coloco objetivo, moradia sua e de sua família. Produtivo pelo trabalho, eu posso colocar também, caso os senhores queiram. Eu vou colocar aqui mais. Produtivo, trabalho, não. Ou seja, este tem que ser produtivo e moradia, e este simplesmente moradia. Qual o objetivo? Não bem o objetivo, mas qual o requisito a ser cumprido? Produtivo pelo trabalho seu e de sua família. Produtivo pelo trabalho seu e de sua família. Aqui não, aqui sim. Moradia, ambos. Então, é uma posse ininterrupta, o ânimo de possuir como moradia. Eu posso colocar assim: possua como moradia. Mas eu não vou fazer isso aqui para não confundir com os outros. Deixa simplesmente possua. Vou tirar uma foto agora. Então, nós vencemos uma parte extremamente importante na aquisição da propriedade. E é uma parte extremamente confusa. As questões, elas brincam com essas informações. Esse quadro, eu não sei se vocês gostaram. Eu achei que ficou bom. Ficou bom? Na verdade, obrigado. A gente vai ter que compartilhar agora uma folha de A4. Compartilhar não. Partilhar uma folha de A4 em 4 colunas. E vocês têm que sempre comparar cada um deles. Mas nós vimos então, o extraordinário são 2, o ordinário são 2 possibilidades. Nós vimos hoje 6 possibilidades. Para encerrar essa parte de uso capião, eu gostaria que os senhores... olha só, Lumicolor 1240. Aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados, com 5 anos ininterruptos sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir o domínio, desde que não seja proprietário. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente de estado civil. Título de domínio e a concessão de uso. A concessão de uso especial para fins de moradia. O título de domínio. Pessoal, concessão de uso especial. Você sabe por que eles escreveram aqui o título de domínio? Se não for imóvel público. Concessão de uso, imóvel público.
Ok? É por isso que aqui o parágrafo 1º ele diferencia título de domínio e concessão de uso, 1240. Aqui ele falou domínio para você ter, saber que você pode, nesse 1240, adquirir propriedade, entre aspas, públicas. Correto? Por isso que ele fala a expressão concessão de uso, o título ou a concessão de uso. Ele fala, então, que você pode, por esse 1240, ter uma concessão de uso de uma propriedade pública. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Ok. Então, venci aqui. Amanhã eu vou falar, portanto, do Estatuto da Cidade e também do 1240A, o que exerce por 2 anos aquele do abandono do lar. Agora, eu vou pedir aos senhores que se reportem à questão da propriedade móvel. E eu vou fazer um quadro breve sobre isso. Deixa eu ver se eu já tiver essa foto. Eu vou apagar isso, eu vou fazer um quadro sobre a aquisição da propriedade móvel. Propriedade imóvel, a aquisição, vocês se lembram? A aquisição, o primeiro era uso capião, não era? Uso capião, depois registro, depois a cessão. Então já vencemos o uso capião, o registro é fácil, vocês vão se ater aí às acessões, né? As acessões. Então a literatura para amanhã, vocês vão continuar aí nas formas de aquisição da propriedade. Agora ficou mais fácil. Vocês vão tratar amanhã da posse, propriedade. Vocês agora vão ler sobre as acessões. Ok. E a aquisição da propriedade móvel? Vamos lá? A aquisição da propriedade móvel. Já estou a terminar. Aquisição, propriedade móvel. Aquisição da propriedade móvel. Aquisição da propriedade móvel. A primeira situação, uso capião. Uso capião. Como será essa situação? Aquele que possuir móvel como sua contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independentemente de título ou boa-fé. Aplica-se ao uso capião das coisas móveis o disposto no artigo 124, 1243 e 1244. O 1243 é a hipótese de acrescentar a posse do anterior. Em 1244, estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam suspender ou interromper a prescrição. Ok. As hipóteses lá do final da parte geral do Código Civil, que tratam das hipóteses de óbice, suspensão e interrupção da prescrição. Ok. Então, é pessoa, aquele que possui ânimo como sua, possuir. Então, vamos fazer o quadro aqui de uma forma bem rápida. Vamos ver a foto. Foto. Então, é uma pessoa, tempo, posse. A mesma coisa. Pessoa, tempo,
posse, uma pessoa, qualquer pessoa, por qual tempo? 3 anos. 3 anos é a posse. Contínua e ininterrupta. Contínua e ininterrupta. Qual o título? Ânimo. Título. Ânimo. Título, ânimo. Boa fé. E vamos colocar efeitos. Objeto. Eu deveria colocar o objeto, né? Vou colocar aqui objeto. Objeto. Uma pessoa. Ele falou qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Título. Não vamos falar. Boa fé. Objeto. Coisa móvel. Coisa móvel. Objeto. Coisa móvel. A posse contínua, incontestada. Incontestada. Contínua, incontestada, durante 3 anos, com justo título. Com justo título. Possua. Com boa fé, sim. Com boa fé. Vamos lá? Uma pessoa, qualquer pessoa que possua a posse contínua incontestadamente durante 3 anos, tempo 3 anos, com justo título, com boa fé, objeto, coisa móvel, a efeitos, propriedade. Agora, a segunda situação. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, independe. Pessoa. Qualquer pessoa. Por tempo. 5 anos. Posse. Mesma coisa. Contínua. Incontestada. Título. Independe. Ânimo. Possua. Boa fé. Independe. Independe. Objeto. Coisa móvel. Coisa móvel. Efeitos. Propriedade. Se perguntarem para o senhor, na hipótese do artigo 1240 da usucapião especial urbana, não, 1240 não, 1200 e... Sim, 1240 é especial urbana. Por que eles falam domínio e não falam propriedade? Bem, naquela hipótese, fala-se domínio para permitir a usucapião incidente sobre imóveis públicos. Correto? Você vai ter o direito à concessão de uso, domínio, não é? Tanto é que o título de domínio quanto de concessão de uso serão otorgados ao homem ou à mulher. Simplesmente por essa razão. Vamos lá, vamos marcar aqui com a nossa Lumicolo, para a gente provar que a gente está estudando, né? Dar visão para nós próprios. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua, incontestada, justo título e boa fé, adquire a propriedade durante 3 anos. E se a coisa se prolonga por 5 anos, efeitos de propriedade, ok. Vou aplicar as regras da 1243, que fala que eu posso adicionar a posse atual à posse do anterior. E 1244, as regras do óbice, a suspensão de interrupção da prescrição. Então, agora, eu acho que já ficou mais fácil
o nosso estudo. Porque não só estaremos extremamente preparados para a primeira etapa, como também para uma eventual segunda etapa, e também mais ainda para a nossa prova oral. Então, vou compartilhar aqui com os senhores. Enfim. E aí, vou agradecer a presença de vocês. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Mário, Érica, Lorena? Eu só quero saber qual o artigo, professor, desse Era artigo. isso. Oh, perdão, Era isso é que eu ia verdade. perguntar. O artigo 1260 e 1261. 1200. 1260 e 1261. Inclusive, eu vou tirar uma foto com os artigos. Esse é de coisa móvel. Então, o único elemento que vocês devem se ater é o seguinte: 3 anos, justo título e boa-fé, e 5 anos independe de justo título e boa-fé. Lembrando aos senhores que justo título e boa-fé só diz respeito à ordinária de 10 anos, de 1242. O domínio que o senhor falou aí de bens públicos, falhou a minha internet aqui, você repete? Ele fala, você viu que em todas as espécies, ele fala propriedade, como efeito, né? Só na uso capião especial urbana, promísero pro moradia, que é para fins de moradia, que ele não se refere à propriedade, ele fala domínio. Por que ele fala a palavra domínio? Porque no parágrafo primeiro ele fala que a concessão do domínio, ou o título de domínio, ele usa a expressão, o título de domínio, no parágrafo 1º de 1240, ou a concessão de uso, serão outorgados ao marido ou à mulher, ou a ambos, a esposa ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. E ele fala concessão de uso, e ele fala domínio, e, portanto, concessão de uso, para autorizar a uso capião, entre aspas, da verdade, né? A uso capião é vedada, não é vedado dos imóveis públicos, mas é para, de alguma forma, contornar aquela proibição prevista ali no artigo dos bens. Seria mais para sobrepor um caráter social da coisa? Porque os bens, quer ver? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Sim, não estão sujeitos ao uso capião, mas eles estão sujeitos à concessão de uso, correto? Então, eu falo de domínio. Se você for fazer uma análise mais técnica, esse 1240 ele não é bem uma hipótese de uso capião quando ele for tratar de imóvel público. Porque o imóvel público você não pode ter a uso capião, mas você pode ter a concessão de uso, que você tem um domínio, correto? Mas você não tem a propriedade. É por isso que ele fala, você vai ter a concessão, o título de domínio ou a concessão de uso, ele usa a expressão concessão de uso a justificar o domínio, ou então o uso pelo usuário de um imóvel público. O fato de uma pessoa habitar, né, e fazer dela sua moradia o imóvel público. Mas isso aí tem que ser feita uma discussão, né? Tem outros aspectos aí relevantes, mas só para você ter em mente. Agora, o que importa é o seguinte, que quando você tratar de 1240, você não vai falar em propriedade como efeito, você vai falar como domínio, e que o título de domínio e a concessão de uso serão outorgados ao homem, ou à esposa, ou à mulher, ou a ambos, independentemente de serem casados. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Não vamos entrar em mais discussões, mas o que eu só trouxe é que isso, concessão de uso, é para fins de se ter o uso como moradia no imóvel público. Entendi. Obrigada. Obrigado, então. Então, até mais tarde. Vou ler a sua mensagem agora, tá, Érica? Ouvi lá, na verdade. Tchau, gente. Tchau. Então, até às 19 horas, todos aqui, tá bom? Tá bom.